Rinoplastia estruturada. Quem nunca ouviu esse nome? Pessoal, então acredito que todo mundo que já pesquisou alguma coisa sobre rinoplastia ou que tem vontade de fazer algum procedimento no nariz já deve ter ouvido falar nesse nome, estruturação. O que seria então a gente fazer estruturação de qualquer coisa? Eu vou falar então hoje para vocês especificamente do nariz, para isso ficar um pouco mais claro. Então é o seguinte, a estruturação, qual que é o objetivo disso? Um é dar a forma, ou seja, chegar no formato que você quer, seja do nariz, da mama, por aí vai. A segunda é que isso tem uma previsibilidade, ou seja, você sabe que você deixou aquilo lá na hora da cirurgia, quando você tirar o curativo no pós-operatório vai estar do jeito que você deixou. E terceiro, que é dar durabilidade, ou seja, o que você estruturou, você quer que permaneça ao longo do tempo. No caso do nariz, então, se você quer fazer uma rinoplastia estruturada, você faz isso para quê? Para que o nariz, a longo prazo, o resultado seja mantido e você evite complicações. Então, voltando aqui a essa foto que a gente está falando, no nosso nariz, as cartilagens da ponta nasal, que são essas duas aqui, então veja bem que a gente não tem cartilagem aqui na asa do nariz, ó. A estruturação, ela pode ser feita aqui para o dorso nasal também, mas isso aí seria um outro assunto. Eu vou falar hoje de estruturação da ponta. A estruturação ela é feita então nas cartilagens da ponta nasal. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente tem as cartilagens da ponta nasal, então ela sobe aqui nessa região, vem até a ponta e depois ela vem para os lados. Então subiu, veio para um lado e veio para o outro. Aqui estão as cartilagens do dorso nasal, não vou entrar nelas. Quando a gente fala em estruturar no nariz, nós estamos falando em quê? Colocar enxertos. Esses enxertos eles vão aumentar a resistência dessas cartilagens, digamos assim, a qualquer tipo de deformação que ela possa sofrer no futuro, no processo cicatricial. Então, por exemplo, aqui a gente está colocando um enxerto na asa nasal. Lembra que eu falei para vocês que na asa, propriamente dito, não tem cartilagem? A cartilagem vindo para cima, então aqui está na asa. Aqui a gente está colocando diversos outros enxertos, então aqui um enxerto, um estruto columelar, enfim. Existem várias formas de você estruturar e vários enxertos para você usar. Basicamente, nos últimos anos, o que houve? Uma grande discussão em como estruturar mais o nariz. Porque antigamente a gente tinha a gente via muito isso, que mesmo colocando alguns tipos de enxerto, o nariz ainda assim sofria modificações no pós-operatório, e aquele nariz que às vezes você tinha deixado, no caso de mulher, né, tinha deixado o nariz mais empinadinho, ele acabava perdendo a projeção, ficava reto a ponta até caía. Inicialmente, então, à medida que a cirurgia foi evoluindo, o que a gente tinha? O enxerto para estruturar, ele era colocado entre as cartilagens da ponta nasal, justamente para preservar essa relação entre o dorso e a ponta nasal, ou seja, não deixar a ponta nasal nem cair, nem rodar para baixo. Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa outra foto, o estruto columelar, ele não é fixado ao septo nasal. O septo é uma estrutura rígida. Esse estruto columelar, ele é fixado às cartilagens da ponta nasal, aquelas que eu mostrei. As cartilagens da ponta, por mais que você estruture, elas não são rígidas. Então, é comum se você deixar só um estruto columelar, sem a fixação no septo, é comum que a ponta perca um pouco de projeção. Ao passo que, com o desenvolvimento das cirurgias, começou-se a fixar essa cartilagem, esse enxerto cartilaginoso ao septo. Então, existem várias formas de você fixar isso, existem várias formas de posicionar esse enxerto. Aqui eu estou mostrando uma delas. Então, aqui está a cartilagem do septo. E se a gente der uma olhada aqui, ó, com mais calma, o que a gente vai ver? Ó? Essas cartilagens aqui estão fixadas ao septo nasal e elas estão fixadas a esse enxerto. Ou seja, o enxerto em si, o que vai dar a sustentação dele é o próprio septo nasal, que é uma estrutura rígida. E aquelas cartilagens da ponta você vai depois fixar ao enxerto. Com isso, você teria, teoricamente, menos alteração no formato da ponta do nariz a longo prazo. Então vamos lá. Utilizar uma estruturação menos rígida do nariz é ruim? Depende. A estruturação, quando você faz uma estruturação mais rígida, você tem também alguns problemas que podem ser causados. Por exemplo, a ponta ficar muito dura. Se a gente pegar no seu nariz, que não foi operado, por exemplo, você consegue mexer a ponta para um lado e para o outro. Quando você faz a estruturação mais rígida, você já não consegue. Isso é ruim? Não, você vai ter um nariz normal mesmo com a ponta sendo mais rígida, mas se você bater em algum lugar, encostar o nariz, isso pode gerar dor, então pode gerar algum tipo de desconforto.
Para fazer uma estruturação mais rígida, você precisa de mais cartilagem, então você pode precisar utilizar uma cartilagem de costela. Utilizando mais cartilagem, você aumenta o risco de infecção no nariz, você tem mais cartilagens que podem sofrer um processo de absorção e distorção, então desviar para um lado e desviar para o outro. Então o que é importante? Você saber aplicar a técnica para cada pessoa. Então muitas vezes eu entro na cirurgia achando que eu vou fazer uma estruturação mais rígida e acabo não fazendo. Por outro lado, às vezes eu acho que é importante fazer uma fixação bem rígida e na hora da cirurgia a gente vai fazendo as manobras durante a cirurgia e você vê que não é tão importante. Então, para finalizar, vou dar 2 exemplos para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o nariz mais reto, tá vendo? E esse aqui é o nariz que já faz uma curvinha. Se a gente fosse pensar em termos de estruturação, eu falo, Fábio, para deixar o nariz um pouquinho mais empinado dessa forma, teoricamente a gente teria que fixar, né, a cartilagem, o enxerto no septo, ou seja, dar uma estruturação mais rígida. Mas não foi isso que eu fiz. Nesse caso aqui, existe uma estruturação mais rígida e nesse existe uma estruturação menos rígida. Ou seja, sem precisar travar essa ponta no septo, ainda assim foi possível dar esse tipo de resultado. Nesse caso aqui, por outros motivos, não simplesmente para deixar a ponta empinada, por outros motivos eu achei melhor fixar a ponta. Então, só para mostrar para vocês que na rinoplastia nem sempre existe um caminho único a ser seguido. Você não precisa necessariamente fazer a mesma coisa em todas as pessoas. Você tem que analisar cada caso e, claro, se você está em dúvida no que fazer, aí é melhor fazer uma estruturação mais rígida, porque isso dá um pouco mais de previsibilidade de resultado, tá bom? Se você tem dúvida sobre estruturação ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder depois. Um abraço.